Bom dia, pessoal. Tudo bem? Enzo, Letícia, João Pedro. Ei, Lele, bom dia. Gosto assim de ver vocês, gente. Bom dia. É Emanuel que está estudando atrás de você aí? É, É. Melissa, bom dia. Um soninho, acordou agora, Melissa? Vamos lá. Pessoal, se vocês quiserem ir adiantando, podem abrir o livro na página 109. E não se esqueçam, livro 1 ainda, mas eu já estou querendo terminar, tá, gente? Acho que agora a gente vai conseguir, não hoje, né? Mas até semana que vem a gente dá fim nesse livro 1. Lembrem-se, Melissa, obrigada. Lembrem-se de colocar aí o nome de vocês e a palavra presente, tá? Conforme forem entrando, vão colocando. Vocês estão me escutando direitinho? O áudio está tranquilo para vocês? Beleza. Quem for chegando, gente, colocando o nome de vocês, a palavra presente, por favor. Vamos lá, faltam 2 minutinhos ainda para nós iniciarmos nossa aula. Vou esperar mais alguém entrar, só temos 7 participantes, 6, né? 7 comigo. Vamos aguardar esse 1 minutinho. Enquanto isso, eu vou compartilhar a tela com vocês do livro, que é o que eu vou explicar hoje. Também está fresquinho na cabeça de vocês, porque eu falei das conjunções adverbiais, e aí, falando das conjunções adverbiais, automaticamente a gente entende as orações adverbiais, certo? Então, agora vocês vão perceber que nós vamos dar uma misturada. Ou seja, eu aprendi a adjetiva, aquela em que o conectivo é um pronome relativo. Aprendi as substantivas, aquela em que o conectivo é uma conjunção integrante que ou se. E agora nós vamos ver as adverbiais, certo? As adjetivas têm valor de adjetivo, as substantivas têm valor de substantivo e as adverbiais têm valor de advérbio. Aquelas palavrinhas que indicam circunstâncias de tempo, modo, lugar, afirmação, intensidade e assim por diante. Então, lembrando, levando em consideração que vocês já têm aquela tabela com todas as conjunções adverbiais, eu vou começar a explicar as orações. Eu fiz uma listinha de atividades para vocês, para que na aula da terça-feira da semana que vem eu corrija, tudo bem? Vou divulgar daqui a pouco. Eu coloquei, inclusive, no horário hoje, eu não teria aula com vocês. Aí o que eu fiz? Eu antecipei a aula de amanhã no Alunos Book e
coloquei essa atividade em anexo. Por quê? Porque eu vou explicar essa atividade hoje para vocês terem até terça-feira para fazê-la. Tudo bem? Vamos lá, então. Orações adverbiais. Podem grifar isso aqui, gente. Elas equivalem a um advérbio. Funcionam, portanto, como adjunto adverbial. Vocês se lembram que eu disse a vocês o seguinte: lá no sexto ano, vocês aprendem as classes de palavras isoladamente, certo? Então, lá no sexto ano, vocês aprenderam o advérbio, que é aquela palavrinha que dá as circunstâncias de tempo, de modo, de lugar, de afirmação, de negação, de intensidade, de causa, de consequência e tantas outras coisas, certo? E aí, quando vocês começam a analisar o período, vocês sabem que o que era advérbio passa a se chamar adjunto adverbial, certo? O adjunto adverbial, dentro do período composto, ele equivale a uma oração adverbial. Tá claro isso na cabecinha de vocês? Tá? Então, beleza. Vamos lá, pessoal. Tô vendo que tá todo mundo aí colocando, né, o nome e a palavra presente. Isso que eu quero de vocês, beleza? Então, nós vamos estudar a classificação das orações subordinadas adverbiais. A primeira é aquela que expressa uma relação de causa. Se ela expressa uma relação de causa, ela recebe esse nome aqui, ó, onde eu estou passando o cursor, de oração subordinada adverbial causal. Então, se vocês quiserem grifar, é esse o nome dela, é essa classificação. Oração subordinada adverbial causal. Ela recebe esse nome porque ela expressa uma relação de causa em relação à oração principal. Ela é a causa da oração principal. Então, nessa oração, a febre amarela preocupa as autoridades. Beleza. A febre amarela preocupa as autoridades. Oração principal. Mas ela preocupa porque aumentou o número de casos. Então, qual é a conjunção causal aqui? O porquê. Aí vocês podem circular esse porquê e escrever que é a conjunção causal. É só essa a conjunção causal? Não. São todas aquelas que eu coloquei na tabela e se vocês quiserem, eu divido novamente, eu coloco novamente no grupo a tabela para vocês, tá bom? Poderia ser assim. Olha só, para vocês terem uma certeza que estabelece uma relação de causa. Observem, eu vou jogá-la aqui para o começo. Como aumentou o número de casos, a febre amarela preocupa as autoridades. Estão vendo? Mesmo que eu jogasse a oração para o começo e trocasse o porquê pelo como, ela estabeleceria uma relação de quê? De causa, certo? Só preocupa porque aumentou o número de casos. Até aí, tudo bem? O que eu quero de vocês, gente, é que vocês entendam o sentido estabelecido por essas orações. Combinado? A relação de sentido estabelecido. É isso que eu preciso. Vamos lá. Então, o aumento do número de casos da febre amarela é a causa
da preocupação das autoridades. Olha aqui a explicação, tá? Depois, consequência. Aquela oração que estabelece uma relação de consequência, ela é chamada disso aqui, ó. Podem grifar. Oração subordinada adverbial consecutiva. É o nome dela. Então, oração subordinada adverbial consecutiva é aquela que estabelece uma relação de consequência, tá bom? Então, olhem como a oração ficou agora. O número de mortes aumentou tanto que preocupou as autoridades. O que seria conjunção nessa oração subordinada aqui? O que seria conjunção aqui? Olhem quem tem aqui, ó. O que. Então, grifem o que ou circulem ele aí, porque ele é a conjunção da nossa oração subordinada consecutiva. Então, a consequência, observem aqui, a consequência foi o número de mortes, ou seja, a preocupação das autoridades é uma consequência do número de mortes, certo? Essa aqui, oração principal, essa é uma oração subordinada adverbial consecutiva. É a consequência, a preocupação das autoridades, a consequência do número de mortes, do aumento no número de mortes. Até aí, tudo bem? Consequência, beleza. Depois, nós temos as condicionais. Quais são as conjunções condicionais? Se, caso, ainda que, ou seja, vocês vão ter todas lá naquela tabelinha que eu vou dividir novamente com vocês, mas vocês vão observar que nesse caso, a oração principal, ela veio depois da oração subordinada. E vocês se lembram o que eu disse a respeito da vírgula em relação a essa troca de posição? Alguém se lembra do que eu disse a respeito da vírgula? Quando ela está deslocada, tem que colocar vírgula? Na verdade, Naê, foi o seguinte, porque a oração subordinada adverbial, nós não temos um lugar perfeito para ela. Ela não tem necessariamente que vir antes ou depois da principal, certo? Mas a regra diz o seguinte: toda vez que ela vier antes, que ela vier primeiro, que ela vier antes da oração principal, a vírgula é obrigatória, tá? Então, observem que aqui nós não usamos vírgula. Por quê? Porque a oração subordinada veio depois da principal. Entenderam? Nesse caso aqui da condicional, a oração subordinada adverbial, ela vem antes da oração principal. Então, se isso ocorrer, o uso da vírgula é obrigatório. Aí eu quero que vocês puxem aqui uma setinha, coloquem essa observação, tá?
que toda vez que a oração subordinada adverbial vier antes da oração principal, o uso da vírgula é obrigatório. Gente, isso faz uma diferença gigantesca para vocês na hora de escrever uma redação. Porque vocês não se esquecem, vocês sabendo da regra, vocês não se esquecem de colocar a vírgula no lugar certo. Tudo bem? Então, observem aqui na condicional. Se houvesse mais prevenção, não teríamos tantas mortes por febre amarela. Qual é a condição aqui? Se houvesse mais prevenção. Qual é a conjunção aqui? É o se. Então, vocês circulem esse se, por favor, que é a conjunção. Dalton, apareceu aqui que você levantou a mão para mim. Quer me fazer alguma pergunta, meu anjo? Não, se querer. Tá bom, meu amor. Se precisar, pode falar comigo, tá? Então, o se é a conjunção adverbial e ela estabelece uma relação de condição. Por isso, o nome dessa oração é oração subordinada adverbial condicional. Podem grifar isso aqui também. Ou seja, a condição para não termos tantas mortes seria a prevenção. Tudo bem? Tá claro isso aí? Estou falando muito rápido? Ou tá dando conta de anotarem tudo que precisam, de grifarem tudo que precisa? Vamos lá. Melissa, você quer que eu repita a parte da vírgula? É isso? É a parte da vírgula? Beleza. A vírgula é o seguinte, porque na oração, só prestem atenção todo mundo aqui agora. Na oração subordinada, adverbial, ela pode vir tanto antes da oração principal quanto depois. O sentido não vai mudar. Só que tem a regra em relação à vírgula, que diz o seguinte, que toda vez que ela vier antes da oração principal, ou toda vez que a oração subordinada estiver primeiro do que a oração principal, ela terá obrigatoriamente o uso da vírgula, tá bom? Ah, tia, nessas outras aqui que a oração principal veio antes, não tem vírgula? Não tem, é uma opção nossa não usar. Se eu quisesse usar, eu poderia? Poderia, tá? Eu poderia usar, mas é opcional. Ela só é obrigatória quando a oração subordinada estiver antes da oração principal. Como é que eu vou saber onde está a oração subordinada? Onde eu encontrar a conjunção. Além disso, vocês vão observar, olha só, não teríamos tantas mortes por febre amarela se houvesse mais prevenção. Qual é a parte da oração que dá ideia de condição? Se houvesse mais prevenção. Então, a adverbial, eu falo que ela é mais simples, porque a gente consegue identificar onde é que tem determinada circunstância.
Tudo bem até aí para vocês? Tudo bem? Posso prosseguir? Melissa, ficou claro agora, amor? Joia, estou vendo aqui sua resposta. Obrigada. Vou passar para a próxima página. Na próxima página, vocês vão se lembrar que eu falei para vocês das concessivas. O que é uma concessão? Concessão é permissão, tá, gente? Conceder é permitir. Então, quando eu falo nas orações concessivas, vocês se lembram que eu disse a vocês que é quando aparentemente elas são contraditórias, mas que uma não impede que a outra aconteça? Vocês se lembram dessa explicação minha em determinados momentos da aula? Então, concessão é uma permissão. Aparentemente são coisas opostas, mas que acontecem. Uma não exclui a outra. Exemplos que eu gosto de usar para que vocês entendam são coisas simples como: mesmo que chova, vou à praia. Mesmo que chova, é comum as pessoas quererem ir à praia com chuva? Não. Mas olha o que acontece: mesmo que chova, vou à praia. Então, vai chover e a pessoa vai à praia. As duas ações acontecem. Uma, mesmo que contraditória, não impede que a outra aconteça. Ficou claro isso? Então, olha só. Olha o exemplo que foi usado aqui. Embora haja campanhas na televisão, a população não se vacinou. Olha o que aconteceu. Olha aqui. Vocês estão vendo, gente? Aqui tem um erro, ó. Prestem atenção nessa frase. Em todas as orações, o livro está grifando o verbo. Aqui, sem querer, ele grifou a conjunção. Tá vendo? Então, ó, aqui ele grifou o verbo e aqui deveria ter grifado haja, né? Mas ele, no caso, colocou em negrito aqui, colocou em outra cor a conjunção. Então, embora aqui é a conjunção, eu quero que vocês circulem, né? Por favor. É a conjunção. O haja é que é o verbo, tá bom? Então, olha só a contradição. Prestem atenção. Toda vez que tem muita campanha na televisão sobre os cuidados com vacinação, sobre os cuidados com a dengue, o que acontece? Tende a aumentar o número de pessoas que se vacinam, que protegem, que limpam sua casa para evitar a doença, não é isso? Mas olha a contradição aqui. Embora haja muitas campanhas, embora haja campanhas na televisão, a população não se vacinou. Então, olha a contradição e duas ações contraditórias acontecendo ao mesmo tempo. Tem campanhas e a população não se vacina, certo? Então, observem que houve uma contradição. Aí eu venho e pergunto a vocês, se o embora é a minha conjunção, a oração subordinada está antes ou depois da principal? A oração subordinada está antes ou depois? Antes. Antes. Se a oração está antes,
Olha a obrigação da vírgula aqui, ó. Chamem a atenção para essa vírgula, tá, gente? Então, a explicação. O fato de haver campanhas na televisão deveria levar a população a se vacinar, mas isso não ocorreu. Então, aquela ideia que eu mostrei a vocês, são ideias contraditórias, mas uma não impede que a outra aconteça. Quando isso ocorrer, nós temos uma oração subordinada adverbial concessiva. Podem grifar isso aqui porque é o nome dela, tá bom? Vamos à próxima, que é a comparativa. Na comparativa, pessoal, dá uma ideia de comparação. O que é que eu chamo a atenção de vocês? Para ser oração subordinada, nós temos que ter quantos verbos, quantas orações? Pelo menos 2, não é isso? Então, aqui eu tenho o verbo e aqui eu deveria ter outro verbo. Observem que ele veio entre colchetes aqui, por quê? Porque ele estaria implícito. Na oração comparativa, isso é extremamente comum, tá? Ou seja, o verbo, ele está implícito. Normalmente, ele não vai aparecer, mas eu consigo deduzir, certo? Ok? Então, vamos lá. A febre amarela é tão preocupante quanto as demais doenças epidêmicas são. Ou seja, retirem esse são. A febre amarela é tão preocupante quanto as demais doenças epidêmicas. Eu consigo compreender a comparação? Consigo. Aí vocês vão me perguntar, tia, qual é a conjunção aqui? Gente, a conjunção é o quanto. Só que observem que normalmente, quando eu uso quanto, eu uso quanto acompanhado de uma outra palavrinha, que é o tão quanto, tanto quanto. Não é isso? Só que o que vale como conjunção é o quanto. Portanto, esta é a oração subordinada adverbial comparativa, certo? A febre amarela é tão preocupante quanto as demais doenças epidêmicas. Ou seja, olha a explicação aqui. Há uma comparação entre a febre amarela e as demais doenças epidêmicas. Note que na oração principal, a febre amarela, ela é o sujeito do verbo. Assim como na subordinada, desempenha esse papel a expressão as demais doenças epidêmicas. Nessas construções, é comum, grifem isso, por favor, nessas construções comparativas, é comum que o verbo da oração subordinada esteja subentendido, esteja, na verdade, deduzido, não aparente. Ok? Tudo bem até aí? Vamos lá. Depois nós temos conformidade. Muita gente não sabe o que é conformidade, mas quando eu falo está tudo nos conformes, significa que está tudo de acordo com o que deveria estar, concordam? Então, conformidade é estar de acordo. A vacinação ocorreu conforme planejamos. Então, esse conforme aqui é a conjunção. Então, seria conforme,
seria de acordo, ou seja, palavrinhas que estabelecem uma relação de conformidade. Circulem o conforme aí para mim. E se o conforme está depois da oração principal, como eu disse a vocês, o uso da vírgula não é obrigatório, por isso não apareceu. Então, quando nós temos essa relação de conformidade, nós temos uma oração subordinada adverbial conformativa. Este é o nome dela, tá bom? Podem grifar aí se vocês quiserem. Vamos à finalidade. Finalidade é tudo aquilo que é feito por algum motivo, com alguma finalidade, certo? As principais conjunções finais são para que, a fim de que. Então, observem essa oração. Precisamos de boas políticas públicas a fim de erradicar a febre amarela, para que erradiquemos a febre amarela. Ou seja, o a fim de é a conjunção adverbial, certo? O a fim de é a conjunção adverbial. E que ela expressa uma relação de quê? De finalidade. Se a oração subordinada adverbial final, que é o nome dela, está depois da oração principal, o uso da vírgula não é obrigatório. Observem como eu estou enfatizando a questão da vírgula, porque na construção de um texto dissertativo, a gente utiliza muito as orações subordinadas adverbiais. E aí a gente precisa estar atento ao uso da vírgula, tá bom? Ô, tia, Sim. o da finalidade, a conjunção é a fim? A fim de. Ah, tá bom. Poderia ser a fim de que, para que, simplesmente o para, tá bom? Tá bom. Então, ó, erradicar a febre amarela é a finalidade de se adotarem políticas, boas políticas públicas, ok? Depois, nós temos a que indica proporcionalidade. O que é proporcionalidade? É proporção. Quanto mais eu explico, mais vocês entendem. Ó a proporção. Não é isso? Então, olhem a ideia de proporção aqui. Quanto mais a sociedade se mobiliza, melhores serão os resultados. Qual é a conjunção que dá a ideia de proporção aqui? O quanto, né? Quanto mais, normalmente a gente usa quanto mais, tanto menos, não é isso? Então, esse quanto mais aqui é o que estabelece a ideia de proporção. Observem que a oração principal veio depois da oração subordinada. Por isso, o uso da vírgula foi obrigatório, certo? Então, quanto mais a sociedade se mobilizar, melhores serão os resultados. Olha a ideia de proporção. Vamos lá, sociedade, vamos aumentar os números, vamos nos mobilizar. Se a sociedade mobilizar, melhor será o resultado. Então, a ideia aí é o quê? Proporcional. Tá claro isso para vocês?
Porque, gente, para mim, o que mais importa é vocês perceberem a relação de sentido, tá bom? Acontece muito de nas adverbiais uma mesma conjunção estar em orações com sentido diferentes. Daqui a pouco eu vou mostrar isso a vocês, combinado? Vamos lá. Tempo. Tempo é moleza, né, gente? Então, a temporal é lógico que ela vai estabelecer uma relação de tempo. Então, sempre que há campanhas de vacinação, muitos pais vacilam. Então, muitos pais vacilam, é a oração principal, observe que não tem a conjunção e que nem tem a relação de tempo. A relação de tempo, ela está enfatizada pelo sempre que. Então, podem circular o sempre que aí, que é o que funciona como conjunção. Para oração subordinada temporal, gente, oração subordinada adverbial temporal, certo? A vírgula não é obrigatória, tá bom? Para temporal, ela não é. Mas, gente, teria problema vocês colocarem? Teria? Não teria, tá? Então, se ficou na dúvida, optem pela regra. Se a oração subordinada está antes da principal, podem colocar a vírgula, tá? Se ficar na dúvida, podem colocar. Então, a oração subordinada situa no tempo o fato que foi expresso na oração principal. Nesse caso, indica uma simultaneidade recorrente entre o período da vacinação e o fato de os pais vacilarem em levar os seus filhos para tomar a vacina. O que é simultaneidade, gente? Acontecer ao mesmo tempo, ok? Então, expliquei todas as adverbiais. As adverbiais são 9. Agora eu vou compartilhar uma outra tela com vocês, que é... das orações que eu preparei. Só um minutinho. Isso. Todo mundo enxergando ela aí? Todo mundo? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho. Preparei uma atividade de orações para vocês. E aqui vocês vão consultar esse conteúdo do livro para poder fazê-las, certo? Por exemplo, classifique as orações subordinadas adverbiais. Nossa, eu esqueci do em aqui, ó. Em destaque, certo? Em destaque. Você será aprovado porque estudou muito. Qual é uma dica que eu dou a vocês? Esse porquê, ele é a conjunção. Você vai trocar, observem aqui, gente, que eu já negritei as orações subordinadas adverbiais. Tia, você será aprovado porque estudou muito. Já que estudou muito, será aprovado. Como estudou muito, será aprovado. Qual é a dica que eu dou? Substituam por outras conjunções de sentido equivalente para que vocês consigam perceber a relação de sentido, certo? Aqui, vocês me dariam que tipo de ideia? Vocês acham que ela apresenta que tipo de circunstância aí? Você será aprovado porque estudou muito. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui no chat, porque tem gente com vergonha. Perfeito, Rafa, uma relação de causa. Se é uma relação de causa,
ela vai ser uma oração subordinada, adverbial. E aí, gente, aqui eu preciso colocar o nome dela. Não dá para colocar apenas a letra C, porque na adverbial eu tenho várias com a letra C. Eu tenho causal, conformativa, comparativa, concessiva, ou seja, então eu não posso usar essa última sigla aqui, apenas a inicial. Eu tenho que colocar a palavra inteira. Tá claro isso para vocês? Tá? Dá um joinha para ti aí. Beleza. Então, aqui vocês têm as orações adverbiais para classificar. Depois, na número 2, eu peço que vocês observem o uso da conjunção causal. Eu peço que vocês observem o uso da conjunção causal nas frases abaixo e relacione as colunas quanto à relação sintática estabelecida por elas. Observem, gente, que eu negritei a mesma conjunção, desculpem, em orações diferentes. Ou seja, em cada uma, a conjunção vai ter uma circunstância diferente. Em uma situação vai ser causal, em uma situação vai ser comparativa e em uma situação vai ser conformativa. Conformativa é estar de acordo com alguma coisa. Então, aqui, o que vai diferenciar é a relação de sentido. Vocês vão analisar com cuidado para poder me responder. Alguma dúvida até aí? Não? Relacione as colunas quanto à classificação das orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas. Eu não coloquei só a adverbial. Aqui eu optei em fazer o quê? Em misturar. Já que vocês conhecem agora a adjetiva, a substantiva e a adverbial, vocês vão tentar fazer para mim, combinado? Misturando as 3 orações, certo? Na número 4, vocês vão classificar todas elas. São adverbiais, então vocês vão classificar. Na número 5, vocês vão assinalar a opção, olha só, que está incorreta, de acordo com a classificação, tá? Ou seja, eu classifiquei todas elas na frente. Vocês vão marcar para mim aquela que a classificação está errada. Só tem uma errada. Então, vocês vão marcar para mim. Na número 6, eu quero saber qual é a oração concessiva. Aquela em que, apesar de terem sentidos contraditórios, as duas ações acontecem ao mesmo tempo. Qual é a concessiva aqui? Vocês vão analisar para mim. Ô tia, ali em cima, volta ali em cima, tem não tá errado não, porque tá riscadinho ali vermelho. Ah, desculpa, é nome. A lua admirava a auréola de nome. É nume mesmo. Nume. Na verdade, a lua admirava a auréola de nume que o sol ostentava. É uma palavra arcaica, mas é isso mesmo, tá? Vamos lá.
Aí na número 6, vocês vão achar a concessiva. E na número 7, vocês vão analisar essas duas orações que estão em negrito. E já que vocês conhecem as três orações subordinadas agora, vocês vão identificar para mim, certo? Meus amores, olha só, nossa aula está acabando. Sobre as atividades, tem alguma dúvida? Sobre o que eu expliquei sobre oração causal, tem alguma dúvida? Querem me perguntar alguma coisa? Pode perguntar, Bárbara. Você vai colocar no Alunos Book ou vai mandar no grupo? Eu já coloquei, Bárbara, essa atividade no Alunos Book, mas de qualquer forma agora eu vou disponibilizar para vocês no grupo. Vou colocar também a tabela das conjunções de novo. Você já tem a tabela no grupo, mas eu vou colocar de novo, porque agora é a hora de classificar realmente, certo? Então, vocês podem tentar trocar as conjunções ali para ter certeza da classificação. E se houver alguma dúvida, alguma dificuldade na hora de fazer, vocês podem me ligar, vocês podem me perguntar alguma coisa pelo grupo, tá bom? Uma outra coisa, terça-feira, que é a nossa próxima aula, eu vou corrigir essa atividade. Então, eu gostaria muito que vocês se esforçassem para fazer, para que na hora da correção, todas as dúvidas que forem aparecendo ao longo do desenvolvimento das atividades, vocês forem retirando comigo, tá bom? Combinado assim? Tudo certinho? Vou colocar agora, então, no grupo para vocês, tá, pessoal? Se precisarem de mim para mais alguma coisa, já sabem, podem entrar em contato comigo, certo? Querem me fazer alguma perguntinha? Tirar alguma dúvida? Não? Então, pessoal, bom final de semana, que amanhã eu não vejo vocês, né? Estudem, se dediquem. Nós sabemos que, apesar das dificuldades, nós estamos fazendo o que a gente pode, na verdade, né? O que é possível agora. Então, tentem se dedicar e a gente está aqui para o que der e vier. Se precisar, é só chamar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês.